Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje vai ser um programa espetacular e muito bom. Vamos entender, debater um pouco sobre os seminários teológicos hoje. Como é que eles estão? Algumas pessoas pensam ou dizem, afirmam que o ensino teológico está em crise. A gente vai abordar isso aqui logo no início do programa. A escola dominical EBD acabou, entrou em crise, faliu. Isso está afetando também os seminários. Como é que estão os seminários? Estão formando muitos pastores? Existe uma regulamentação? A pessoa sai formada pronta de lá? Nós vamos dar um raio-x hoje nos seminários teológicos e debater um pouco sobre o ensino de pessoas que querem se tornar pastores. Um seminário teológico tem como, vamos dizer assim, finalidade principal formar obreiros para a igreja. E nós vamos falar um pouco sobre a formação desses obreiros com ele, que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, doutor em teologia e professor da Faculdade Fátum, também escritor, bispo Jorge França. Bem-vindo, bispo Antenados na Geral. Prazer é meu, André, estar aqui juntamente com nossos irmãos, nossos amados, o seu ouvinte está nos assistindo aí, certamente tem as suas dúvidas a respeito da atual teologia, não só do Brasil, não, do mundo, né? O que está acontecendo com os nossos seminários. Eu creio que no decorrer desse programa nós vamos esclarecer algumas coisas para você, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Também receba ele, que é pastor da Igreja Batista Aliança. Ele é professor do seminário Escola de Profetas da Igreja Maranata, pastor Henrique dos Santos. Pastor, bem-vindo, Antenados. Tudo bem, André, os colegas também. Esse assunto para mim é palpitante porque fala de algo muito importante, que é o ensino, algo fundamental. Acredito que é o alicerce da igreja evangélica, porque a igreja que não tem ensino não é igreja, porque a base, né, do ministério de Jesus foi o ensino. Então, para ser igreja tem que ter ensino. Então, eu fico feliz de estar aqui compartilhando com os colegas e também com aqueles que vão estar enviando, né, as suas perguntas e participando. Bem-vindo, pastor. Também recebe ele, que é pastor auxiliar da Igreja Cristã Atos, em São Gonçalo, e também professor da Escola Teológica Reformada, pastor Juan Siqueira. Bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Obrigado, André. Satisfação poder estar retornando aqui e espero que a gente tenha um bom tempo aí de reflexão, contribuição. Comentam que para conhecer a igreja de amanhã a gente precisa olhar para o seminário. Desse hoje, jeito. né? Então a gente, com a graça de Deus, vamos tentar contribuir aí, né, para refletir sobre esse tema tão importante para o reino de Deus. Há uma luz no fim do túnel? Acredito que Jesus! Eu também recebo. Opa. Ele, que é pastor da Igreja Batista Vida, ele é doutor em teologia e professor do Seminário Betel, pastor Henrique Araújo. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado. Boa tarde, André. Boa tarde aos queridos debatedores, aos queridos telespectadores. É nosso desejo cumprir a palavra de Jesus que diz em João 13 que se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A gente quer contribuir com o saber para transformar o ser, para que muita gente saiba como fazer. Essa é a expectativa e desejo dessa tarde. Bem-vindo. Você pode participar conosco durante o programa, nós vamos colocar na sua tela o contato para você interagir com o Antenados na Geral. Também tem o telefone, se você quiser debater, comentar, concordar, discordar, fazer uma pergunta, entre em contato conosco, liga para cá que você vai entrar ao vivo, a sua voz vai entrar aqui e a gente conversa no Antenados na Geral de hoje. Pastores, deixa eu voltar, a gente vai falar um pouco sobre o ensino, sobre o seminário, mas deixa eu voltar um pouco, vamos dizer assim, para o ensino básico disso tudo. Começa dentro das igrejas. Eu acho que a chamada, a vontade das pessoas de querer aprender mais a Bíblia começa, às vezes, desde cedinho, desde criança, quando você vai na escola bíblica dominical e vai e aprende. Até hoje, quando eu vejo pastores pregando sobre, enfim, o Êxodo, sobre Jonas, eu lembro dos desenhos daquele flanelógrafo, que esse é o nome, que a professora de escola dominical colocava naquela negocinho verde, colava, de tão forte que é na nossa memória o ensino que a gente teve quando a gente é pequenininho. Eu já debati muito isso aqui no Antenados na Geral e muitos pastores têm mostrado preocupação falando que o EBD, a Escola Bíblica Dominical, ou o ensino bíblico nas igrejas, naquele ambiente de igreja, faliu. Alguns falam até assim, André, está falido. Outros estão falando, André, está em crise. Antes era lotado, hoje a gente mudou o horário e já não dá mais, as pessoas não vêm. Outros já entendem que não, André, mudamos o formato. Antes era de manhã, estamos botando isso a nível de células ou grupos familiares, a gente está conseguindo lidar com essa situação. Enfim, mas é interessante a gente ver que parece que existe uma crise aí. Não vou falar que faliu, mas parece que estamos passando uma crise. E aí eu quero tentar identificar com vocês de quê? Porque de alguma maneira eu acho que isso vai impactar lá em cima. Se a gente não está conseguindo instigar o conhecimento aqui embaixo das crianças no ensino básico, quando a gente chega no superior,
ninguém quer aprender, ninguém né, quer se dar esse direito de pagar, ir para o seminário, investir no ensino teológico. A minha pergunta é, isso afeta, vocês estão entendendo que existe sim uma crise, e eu não sei se é do formato, se é de manhã ou na célula, ou uma crise de ensino, de fato, nas igrejas, as pessoas não querem aprender, elas querem chegar, e eu vi o pastor pregando, glória a Deus, aleluia, amém, agora para sentar, para aprender sobre a Bíblia, entender aquilo que eles estão lendo, aquilo que o pastor está falando a fundo, parece que as pessoas não estão, isso, você sente isso nos seminários, isso tem afetado? Ou é uma crise mais de igreja, de ensino de EBD, de bíblico, dentro de igreja? Isso não está afetando tanto os seminários? Indo por parte, a questão da EBD, eu entendo que ela é multifatorial. Porque numa metrópole como o Rio, a gente lida com questões urbanas, uma carga intensa dos membros no seu trabalho secular, a gente lida com trânsito, a gente lida com... Só um momento, que eu acho que o microfone... Pega o microfone do bispo aqui, que eu acho que a gente está com algum problema nesse microfone, né? Pronto? Ok. Perfeito. A gente troca só... Na hora, aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Passou a unção aqui, benção. Agora... Acho que o problema da EBD, a crise que ela tem passado, é um problema multifatorial, porque a gente está numa metrópole como o Rio de Janeiro, né, que a gente lida com trânsito, lida com membros, lida com irmãos que têm uma carga horária de trabalho muito alta, exigências, e tem que fazer curso disso, curso daquilo, se capacitar, inglês, enfim. Então, a exigência do mercado de trabalho, as pessoas têm menos tempo para a família, menos tempo também, consequentemente, para a igreja. Um outro fator também pode ser aquilo que eu tenho escutado de pelo menos alguns colegas, a necessidade de ter bons professores capacitados, professores que tenham uma boa formação teológica, professores que tenham uma boa didática, professores que sejam criativos na sua exposição, na sua forma de ensinar, um currículo que tenha tanto temas formativos como livros inteiros da Bíblia, como doutrinas fundamentais da fé cristã, mas também temas contemporâneos, temas voltados aí para a demanda do mundo urbano, do mundo pós-moderno. Então, pelo menos, acho que são esses dois fatores que eu enxergo que precisam ser reavaliados. Particularmente, por exemplo, o nome Escola Bíblica Dominical, para quem está na idade adulta, ele é um nome que ele cria um conflito. A escola dominical nasceu de um irmão de tradição metodista, que ele abriu uma escola para ensinar crianças sobre a Bíblia, e antes da escola bíblica dominical, a tradição evangélica usava catecismos, então era classe de catecúmenos, tanto a tradição que vem de Lutero, a tradição que vem de Calvino, os reformados, e até a própria tradição batista, metodista não sei, mas a própria tradição batista e congregacional tinha os seus catecismos, onde aquele discípulo, aquela pessoa que abraçou Jesus e que estava se candidatando ao batismo, ou que tinha se batizado, passava por mais ou menos um ano aí de instrução nesse catecismo. Então, a partir dessa transição de modelo para uma escola bíblica dominical, talvez hoje o próprio nome precisa talvez ser revisto, né? No sentido de que escola é um nome que lembra infância, a gente está lidando majoritariamente com o público adulto. Algumas igrejas têm mudado para Instituto Bíblico, Centro de Formação Missionária, tentado uma grade curricular teológica mais curta e estão tentando achar alguma saída aí. O tempo está menor e as pessoas querem aproveitar da melhor maneira possível. Você vai numa escola e vê que um professor, alguém não é preparado, isso não atrai tanto. E isso vai impactando, porque se você não tem isso agora, quando você se formar ou querer fazer um seminário, parece que você também não instiga em você a vontade de fazer tudo isso. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco nós voltamos ainda entendendo um pouco dessa questão, existe crise ou não, estamos numa transição, e como isso afeta lá na ponta, lá em cima, os seminários teológicos que, de fato, formam os obreiros para a obra ministerial. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Atenados volta já já. Tá.